Boa noite, Brasil, boa noite, Brasília, boa noite, Além Brasil. Estamos no ar com o nosso encontro semanal, seu programa TV Sindimédico, aqui pelo Facebook. E hoje nós vamos conversar sobre essa situação que está ocorrendo no Hospital do Paranoá. E também o Dr. Gutenberg vai falar sobre o pedido de interdição do Hospital do Paranoá e também da campanha de vacinação, que quase não foi realizada no sábado, e também sobre o impasse entre o TCU e o TCDF na questão das organizações sociais. Ou seja, assunto nós temos bastante. Você pode fazer sua pergunta aqui nesse espaço dos comentários. Eu estou aqui com o Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindimédico DF, e quem está aqui conosco essa noite também é o Dr. Tiago Neiva. Ele é diretor adjunto do Sindimédico, representante dos trabalhadores da mesa diretora do Conselho de Saúde do Distrito Federal, ex-presidente da Associação Brasiliense de Medicina de Família e Comunidade. Vou dar meu primeiro boa noite, doutor Gutenberg Fialho. São muitos assuntos hoje, hein, doutor? Boa noite, Valdir. Boa noite, Tiago. Boa noite aos internautas que nos assistem e que acompanham o nosso programa da TV Sindimédico. Os temas de hoje são bastante interessante, bastante polêmico. Tem muitas questões para serem esclarecidas, até porque tem a construção de um discurso do governo de uma forma equivocada e induzindo a população a erro, como tem sido a prática deste governo. Presidente, vou primeiro dar meu boa noite ao doutor Tiago Neiva, que está participando mais uma vez aqui do programa TV Sindimédico, doutor. É uma honra, Valdir. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Estamos à disposição para dar a nossa visão do que acontece no controle social em Brasília. Ok, presidente, a gente viu que quase não saiu a campanha de vacinação no final de semana, porque o secretário não soube negociar com o pessoal da enfermagem, os técnicos e auxiliares. Agora tem essa situação no Hospital do Paranoá, que a grande parte da mídia mostrou. Em nenhuma das duas situações, o secretário de Saúde, ele mostrou a cara. A gente só viu o secretário Humberto Fonseca falando da história do posicionamento do TCU sobre as organizações sociais. O que está acontecendo na Secretaria de Saúde, presidente? O secretário está afastado para cuidar dos do projeto das OS? A impressão que tem é que o nosso secretário ele não constrói política de saúde. Ele veio para cumprir uma missão, e essa missão é trazer as OS para o Distrito Federal. Espero que ela não venha de Manaus, né? Porque nós vemos o escândalo de uma OS de Manaus, de um colega médico, infelizmente, de Brasília, doador de campanha para o PSB, para a campanha do governador do senhor Rodrigo Hollenberg, e aí pego aí em desvio de milhões de reais. Portanto, essa tarefa do Humberto é uma tarefa árdua, né? Nós vemos denunciando a questão do desvio de verba, esse sistema de políticas públicas aumenta a desassistência, diminui a inclusão e é fonte de desvio de verbas, né? Teve matéria capa do Jornal de Brasília, segunda-feira, ontem. Portanto, é bastante preocupante ter um secretário de saúde com essa incumbência. O cidadão parece que veio só para cumprir uma tarefa. Nós temos a campanha de vacinação, quase que Brasília paga um mico. O governador teve que intervir às 4h30 da tarde, baixar um decreto autorizando a compensação em dobro das horas trabalhadas no sábado. E aí fica polêmica, o servidor chantageou o governo e tal. Não chantageou o governo, coisa nenhuma, isso é um direito do servidor. Nós pegarmos a legislação, ela determina que nos serviços trabalhados no sábado, Tiago, Valdir, internauta, essas horas devem ser acrescidas de 50% do valor da hora trabalhada. Portanto, o governo não... Mostra de novo a capa aí, diga aí. Candidato a mudar de saúde no DF é preso. Capa do Jornal de Brasília de segunda-feira. A política pela qual o nosso secretário trabalha tanto, né? A missão dele é realmente espinhosa. Então, a gestão construída no improviso dá nisso. Pessoas sem experiência, trabalhando no improviso, sem compromisso com assistência à população. Todo ano, Valdir, Tiago, internautas. Ocorre a campanha de vacinação sem problemas, o pessoal adere, em total harmonia, governo Hollenberg. O ano passado foi um desastre. Faltou água, faltou comida, o servidor teve que pagar do próprio bolso, foi aquele drama. Aconteceu. Esse ano,
Parece que não queriam mesmo, queriam piorar mais as coisas, como tem sido ao longo desse 1 ano e 8 meses de governo, que os índices só pioram. E pioraram a estratégia da campanha de vacinação. Lá no interior da Paraíba, no meu estado, no interior do Ceará, no Amazonas, onde o Mustafa, doador de campanha do Hollenberg, estava atuando, né? Se faz a campanha de vacinação sem problemas. No Distrito Federal, o governador teve, nos últimos minutos do segundo tempo, de baixar um decreto para que ela acontecesse. Isso mostra o improviso da gestão e a falta de experiência. Digo e repito, administrar a saúde pública do Distrito Federal não é coisa para amador, Valdir. Infelizmente, o governador insiste em nomear secretários de saúde amadores, que querem aprender no caos. Não é assim. Tem que ter experiência, tem que conhecer e tem que respeitar os servidores e não querer atropelar e negar um direito que é previsto em lei. Doutor Gutenberg, antes de entrar de novo na questão das OS, só para a gente tentar fechar essa questão da vacinação, o Sindmédico orientou os médicos a não participarem da campanha de vacinação? De forma alguma. Até porque, é bom que se diga, eu vim tomar conhecimento que estava tendo essa dificuldade toda, até porque eu não faço parte da gestão, né? Eu me preocupo com a má gestão, não faço parte da gestão. Eu denuncio a má gestão, como fizeram ontem, com o absurdo que está ocorrendo no estado do Paraná. Eu estou com meio conhecimento às 4h30 da tarde, quando me mostraram uma discussão entre os servidores da gestão, e um pedindo calma para o outro que a coisa ia acontecer, porque o governador estava baixando um decreto. Isso é 4h30 da tarde da sexta-feira. Portanto, nós não recomendamos, pelo contrário, se tivéssemos tomado conhecimento, teríamos orientado aos médicos a participarem, porque é uma campanha nacional, é uma campanha que visa a imunização, visa melhorar os indicadores de saúde, e nós temos que participar. Agora, é lamentável que o governo e a atual gestão da Secretaria de Saúde não tenha competência para trabalhar uma campanha de vacinação que se repete ano a ano, não é coisa nova. Agora, doutor Gutenberg, Valdir, só o governador que poderia resolver isso por meio de decreto, a folga já não era dupla antes? Pois é, esse é o terceiro segredo de Fátima. Por que o secretário de Saúde não resolveu isso sem polêmica? Eu vou agora partir aqui para o doutor Tiago Neiva, voltando aqui aos assuntos da UF. Doutor Tiago, qual a posição do Conselho de Saúde do DF sobre a entrega da gestão de unidades de saúde por organizações sociais? Valdir, de fato, o Conselho já deliberou acerca desse tema reiteradas vezes e, de modo bastante contundente, a 9ª Conferência de Saúde do DF, a última Conferência de Saúde, deliberou que não são admissíveis organizações sociais ou mesmo OCIP na gestão de serviços, na execução de serviços públicos no Distrito Federal. A instância máxima do controle social, de que é uma instância deliberativa, importante ressaltar isso, o Conselho de Saúde não é uma instância colegiada consultiva, a quem se pergunta, se esclarece. É uma instância que executa e elabora políticas, melhor dizendo, elabora e controla a execução de políticas de saúde. É uma instância deliberativa, um dos pilares do Sistema Único de Saúde. E a 9ª Conferência veda a gestão do Sistema Público de Saúde pelas organizações sociais. Nós entendemos que no início do governo Hollenberg, a direção da gestão da saúde seria no sentido de acolher as determinações do controle social. Mas logo, pouco depois de assumir o governo, o governador nos chamou para uma reunião e apresentou um panorama de propostas que incluíam, dentre outras propostas, a possibilidade de organizações sociais terem um papel relevante na gestão da saúde pública. O Conselho, aquela primeira reunião, se manifestou contrário. Claro. E vem repetidamente se manifestando contrário às OS. Doutor Gutenberg, aproveitando essa carona aí do Tiago Neiva, como é que está a movimentação dos deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal em relação às OS? Os deputados, em sua grande maioria, são contrários a esse tipo de política de administração do sistema de saúde, até porque eles entendem, como um movimento sindical entende, que
é um retrocesso, né? O sistema de saúde, as ações de saúde têm que ser executadas pelo Estado e secundariamente naquilo que o Estado não pode construir. E não fazer o que o governo quer fazer, que é dar administração para as organizações sociais e não executar essas políticas. E a última notícia que nós temos é de que dos 24 deputados, 15 deputados declararam ao blog do Rádio Corredor que são contrárias a esse tipo de gestão. Portanto, nós temos dos 24 deputados, 15 deputados que são contrários a esse tipo de administração. Portanto, nós temos a grande maioria do parlamento da Câmara Distrital trabalhando na defesa de uma boa assistência à população, porque nós vemos o que está acontecendo aí, que foi noticiado no jornal de ontem e você projetou aí. Né? OS querendo se habilitar em Brasília com desvio de verbas no sistema de saúde do Amazonas e que, quero aqui fazer juízo de valor, mas que contribuiu com uma quantia vultuosa na campanha do nosso governador, que insiste em implantar essa política. Doutor Tiago Neive, qual foi a posição da Conferência de Saúde sobre esse assunto? A posição foi absolutamente cristalina e está no relatório consolidado da Conferência de Saúde. Aqueles que tiverem interesse poderão encaminhar mensagens na nossa página do YouTube, Facebook ou mesmo ao e-mail do Sindmédico. Nós poderemos compartilhar o relatório consolidado. Não há dúvidas no controle social de que as OS não são uma opção. Não são uma opção viável, mas também não são opção segura. Né? Nós vivemos ao longo, infelizmente, dos últimos 2 anos, escândalos envolvendo até quantias de bilhões. É assustador dizer isso, mas... Totalmente. Suspeitas que no Maranhão, em um único caso que foi noticiado amplamente, tem havido desvio de mais de R$1 bilhão. É muito assustador. Dezenas de milhões no Rio de Janeiro. Aqui, Brasília já viveu. A resistência do controle social contra as OS não é por conta de nada. Brasília já viveu experiências desastrosas. E há, infelizmente, gestores que estão respondendo há anos e que até foram condenados por terem desviados vultuosos recursos em Brasília. Nós entendemos que não há discussão a ser feita. A discussão já foi feita e o controle social já deliberou. O que nós esperamos é que o governador, com todo respeito, ele entenda que o controle social já tomou a sua decisão. Nós esperamos sensibilidade para que a governança da saúde também tome a sua decisão. Nós vamos continuar ainda conversando sobre o OS, sobre o Conselho de Saúde aqui com o doutor Tiago Neiva. Agora eu quero falar com o doutor Gutenberg sobre algumas notas que saíram na mídia de ontem para hoje sobre a questão da interdição do Hospital Regional do Paranoá. O senhor foi visitar o Hospital Regional do Paranoá. Como foi essa visita? A visita ao Hospital do Paranoá foi a pedido dos colegas, um pedido de socorro dos médicos do hospital. A situação do hospital é grave. Nós encontramos a clínica médica, o pronto-socorro da clínica médica fechada, 2 colegas medicando, os pacientes internados, onde falta até Buscopan, falta máscara cirúrgica para aparelho de proteção individual, medidas de controle biológico. Na ortopedia, 32 pacientes internados esperando cirurgias há dias. Pacientes já sequelados, nós tivemos um paciente com a fratura, internado há mais de 40 dias, a fratura consolidou viciada. Ou seja, o paciente vai ficar aleijado. Entrou no hospital para ser operado e vai receber alta com problema. Um paciente idoso com a fratura de fêmur que foi a óbito, internado há dias, uma cirurgia que tem que ser realizada nas primeiras 48 horas, falta de tudo, falta de Buscopan, a raio-x, a tomógrafo, a gesso. O Hospital do Paranoá é referência em ortopedia na rede, é referência em ortopedia e cirurgia de coluna, não se está operando. O centro cirúrgico com ar-condicionado quebrado desde o dia 8 de setembro.
com a temperatura de 40 graus, onde os pacientes, principalmente da ginecologia, da obstetrícia, está sendo operada na urgência, chega no hospital, não dá tempo de transferir para os outros hospitais. Os outros hospitais também não conseguem, não tem vaga, os pacientes ficam operando, fica esperando, termina entrando em trabalho de parto e tendo uma urgência, tem que operar. Ou teve um episódio de uma colega de ter passado mal, você opera uma temperatura de 40 graus, com capote cirúrgico, naquele desconforto todo. A colega passou mal, vomitou no centro cirúrgico, o colega que entrou para substituí-la passou mal. Até ontem, durante a minha visita, nós tínhamos 4 pacientes internados na UTI sem ar-condicionado, com essa temperatura. Então é um desastre, verdadeiro descaso. E o governo não avança, não resolve as coisas. Vários documentos da chefia da ortopedia, dos colegas do hospital, encaminhando a superintendência da regional, a direção do hospital, pedindo providência e nada. Doutor, e o sindicato ele pediu a interdição deste hospital, mas não tem nenhuma outra solução? Tem que ser fechado mesmo? Olha, o hospital foi objeto de uma visita, de uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina há coisa de 30 dias. Não se tomou providências. Quando eu mandei o documento para o Conselho Regional de Medicina e liguei, repercutindo o pedido de socorro dos colegas do Hospital do Paranoá, a presidente do CRM, o vice-presidente, a doutora Marta Zappalá e o doutor Ifes Campbell, me falaram que não ia mandar fiscalização não, porque já tinha um relatório de uma fiscalização feita, que os problemas eram os mesmos. Portanto, eu ia levar hoje à noite para a plenária com pedido de indicação de interdição ética no hospital, atendendo ao nosso pedido, à nossa solicitação. Nós encaminhamos também essa documentação e esse pedido ao Ministério Público, encaminhamos também para a Defensoria Pública, para a Procuradoria de Contas do Tribunal de Contas, por Proçus, por Provida e tal, pedindo que fizessem gestão junto ao Conselho para que interdite o hospital. A população não pode estar sendo enganada, chega no hospital achando que vai ser acolhida. Você sabe o que é o drama, Tiago, Valdir, você internauta que nos assiste. Você entrar no hospital para fazer uma cirurgia de uma fratura e ficar sequelado, literalmente aleijado dentro do hospital e receber alta sem feito o tratamento? É triste. Eu vou aproveitar aqui a presença do Dr. Tiago Neiva. Hoje foi apresentada uma minuta de resolução, a de número 465, que propõe mudança nessa posição do Conselho. A que se refere essa resolução, doutor? Valdir, o Conselho de Saúde ele tem atuado de maneira bastante proativa, no sentido de entender que os problemas eles precisam de solução. A população está sofrendo muito e ela tem que ser de alguma maneira acolhida, cuidada. As demandas da população são responsabilidade do Conselho. Nesse sentido, o Conselho de Saúde ele constitui uma câmara técnica, uma câmara de trabalho para se debruçar sobre o modelo de atenção em saúde em Brasília e propor soluções que possam ser efetivas para transformar e tornar um pouco mais digna a forma dos serviços de saúde a assistirem à população. O que aconteceu foi que, após uma série de discussões bastante profundas e de cunho técnico, foi apresentada uma proposta de relatoria que, na impressão dos trabalhadores e usuários, isso foi manifesto hoje no Conselho de Saúde do DF, não expressa aquilo que previamente havia sido discutido e acordado. Obviamente, em virtude disso, a mesa diretora, sobretudo representações de trabalhadores e usuários, propôs um adiamento da minuta, né, da aprovação da minuta e uma série de correções, de ajustes, a fim de que a minuta reflita aquilo que a maioria do Conselho de Saúde acredita, pensa e que, sobretudo, a soberana 9ª Conferência Distrital de Saúde definiu. O Conselho, por mais que queira, por mais que tenha majoritariamente decidido em contrário à conferência, não pode fazê-lo.
seria passível de questões judiciais, né? E os órgãos de controle, a gente pode ressaltar, por exemplo, o Ministério Público do Distrito Federal, o atuante Ministério Público, certamente ajuizaria ações de pronto para impedir que a instância máxima do controle social fosse afrontada. Doutor Tiago, quem colocou nessa proposta a autorização para a gestão de UPAs por OS? Bem, essa resolução, essa minuta de resolução, foi elaborada por uma comissão de relatoria, né? E essa comissão, certamente, de um modo ou de outro, é a responsável pelo relatório produzido. E essa comissão é uma comissão que tem representantes de usuários, trabalhadores e gestores. O que nos deixou surpreso foi que a minuta da resolução não expressou, né, em seu conteúdo, e ela já tem sido aí, já está sendo amplamente divulgada, ela não expressou aquilo que nós entendemos assim, foi discutido, foi apresentado e é posição majoritária dentro do Conselho de Saúde do DF. Precisa aqui. ser corrigida essa resolução. Sim, claro. Se me permite fazer uma pergunta. Sem dúvida. Ao colega Tiago. Tiago, então, traduzindo o que você colocou aqui. Hoje, no Conselho de Saúde, tentaram materializar uma fraude. Presidente... Direto ao ponto, Tiago. Perfeitamente. Eu acredito que a minuta não expressa aquilo que a maioria absoluta do Conselho de Saúde acredita que é fundamental assertivamente para a transformação do modelo. Ela não expressa e precisa ser com a máxima prioridade corrigida, presidente. Nós acreditamos que foi uma posição predominante dentro da relatoria que não expressou o que foi decidido. Que não expressou aquilo que foi discutido e deliberado então, pela maioria dos conselheiros. O governador consegue ter artimanhas para fraudar as próprias decisões dentro do Conselho. Quem foram os atores que se passaram por isso? Quem foram os veículos utilizados pelo governador? Quem foram as pessoas que se passaram por esse papel, né? Eu diria até, não vou nem usar adjetivos. Quem foram os atores? O que eu posso dizer, presidente, é que, felizmente, graças à força desse colegiado, trabalhadores, usuários e mesmo gestores, a minuta do Conselho não foi aprovada. E não seria e não será aprovada como está escrito. O presidente do Conselho tomou conhecimento dessa minuta, levou a apreciação, tendo conhecimento de que aquilo contrariava uma fraude ao entendimento. Qual a posição do presidente do Conselho de Saúde sobre a SOS? O doutor Elvel, o senhor Elvel? O presidente do Conselho, ele não fez parte da comissão de relatoria, mas a gente acredita que ele tinha conhecimento da minuta. A minuta foi encaminhada na segunda-feira à noite aos membros do Conselho de Saúde do DF via e-mail. E essa minuta não poderia ser aprovada, até porque as discussões têm que se esgotar em relação ao que ela propõe. Doutor Tiago, quem preparou essa minuta? A comissão de relatoria, que é composta pelo doutor Tiago Coelho, pelo doutor Márcio da Mata, dentre outros membros, né? Aproveitando aqui ainda nessa questão de OS, perguntar para o doutor Gutenberg sobre o enquadramento das despesas com as organizações sociais na LRF, na Lei de Responsabilidade Social. O senhor teve uma conversa com o presidente do Tribunal de Contas, né, presidente Renato Rainha, sobre o assunto. O que o senhor pode esclarecer aos espectadores sobre essa questão, doutor Gutenberg? Essa pergunta que você está transmitindo, feita por um internauta, é bem oportuna e serve para a gente esclarecer a discussão equivocada e a indução ao erro que o governo faz para a opinião pública. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a administração de serviço de saúde por OS é constitucional. O governo vai e diz que o Supremo recomenda. O Supremo não recomendou, o Supremo apenas disse que é constitucional. O Tribunal de Contas da União diz que
repete o Supremo Tribunal Federal, que administrar serviço de saúde através de OS é constitucional. Aí o governo disse que o Tribunal de Contas recomenda que se utilize as OS na administração de serviços de saúde. O Tribunal de Contas não disse isso. O Tribunal de Contas disse que é constitucional, mas foi além do Supremo, fez uma série de recomendações. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E deu o recado. Administre através de OS, e quando fez essas considerações, disse, não roube, nem deixe roubar. E agora o Tribunal de Contas da União, na decisão monocrática do ministro Bruno Dantas, disse que o gasto com organizações sociais não entra no cômputo da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí o governador Hollenberg, seu secretário de Saúde, faz aquela zoada toda aqui. Agora o gasto com OS não entra na Lei de Responsabilidade Fiscal. O entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal, externado pelo seu presidente, o doutor Renato Rainha, em entrevista aqui na TV Cine Médico, e no encontro que nós tivemos quinta-feira de manhã, reafirmou: o entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal é que entra no cômputo da Lei de Responsabilidade Fiscal e que, o que nós vimos repetindo, ele reafirmou: o Tribunal de Contas da União não tem nenhuma hierarquia sobre as decisões do Tribunal de Contas municipais, estaduais e distrital. Não há vinculação. O que o Tribunal de Contas da União decide, o Tribunal de Contas do DF não é obrigado a seguir. Não cabe recurso. Portanto, são instâncias administrativas independentes. E o governo está vendendo para a imprensa como se agora que o Tribunal de Contas decidiu, nós agora podemos trazer as OS, porque não vai entrar para o cômputo da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é uma farsa, que é uma enganação, e é lamentável que o governo, através do seu mandatário, o chefe do Executivo, certo, e do secretário de Saúde, faça esse discurso falacioso, induzindo a população a erro. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu vou colocar para o senhor responder, e também gostaria da participação, da resposta do Dr. Tiago Neiva, até porque ele é representante dos trabalhadores na mesa lá do Conselho de Saúde, né? Em uma entrevista publicada no final da semana, o secretário Humberto Fonseca disse que os sindicatos são contra as OS porque defendem interesses particulares. Qual a sua resposta para essa afirmação, doutor Gutenberg? Olha, os sindicatos são contra, como eu falei, essa política de saúde pelas organizações sociais por diversas razões. Primeiro, porque diminui o atendimento, a inclusão, né? Aumenta o custo. Os trabalhos mostram aí que os serviços de saúde administrados pelas organizações sociais aumentam em 2,8%, 2,8 vezes o valor quando administrado direto, e é fonte de corrupção. Então, os sindicatos e o Parlamento do Distrito Federal, que hoje deu a declaração, 15 dos 24 deputados são contra essa política, defende uma assistência decente à população e defende a coletividade. Agora, fazer disso um cavalo de batalha na gestão é defender interesses particulares de quem desvia dinheiro público. E o Jornal de Brasília publicou ontem a manchete na sua capa, né? Um doador de campanha do Hollenberg é pego desviando dinheiro, mais de 1 milhão, 100 milhões de reais do sistema de saúde do Amazonas. Então, quem está defendendo direito particular de quem desvia dinheiro público não são os sindicatos, né? Quem defende uma política pública que defende dinheiro público e defende interesses escusos particulares não são os sindicatos. Me parece que é o seu secretário de Saúde que está defendendo essa política que tem sido, infelizmente, objeto... Doutor Tiago Neiva, a palavra é sua. Bem, a primeira coisa que eu posso dizer, Valdir, é que eu lamento profundamente essa forma de pensar. Eu acho que é uma atitude que... uma atitude que eu diria beligerante, para citar um grande amigo do controle social. E que coloca em lados opostos pessoas que têm e devem ter interesses absolutamente comuns. Tanto o controle social como os sindicatos e também a governadoria do Distrito Federal precisam pensar em quem é o mais importante elemento dessa rede assistencial em saúde, que é o paciente, é a pessoa.
essa pessoa está passando por situações terríveis. E os sindicatos, eles defendem que os seus trabalhadores tenham um mínimo de condições dignas para fazer o melhor. E os trabalhadores do Distrito Federal, eles são trabalhadores valorizados em relação à sua remuneração. Entretanto, em relação às condições de trabalho, eu diria que são as piores possíveis. E as circunstâncias nos levam a um adoecimento profundo e gravíssimo. Infelizmente, esse adoecimento daqueles que cuidam tem tragado a vida de muitos jovens médicos, enfermeiros, que, infelizmente, eu tenho que dizer, têm sido levados pelo suicídio. Nós não fomos preparados para ver as pessoas sofrerem. Nós não fomos preparados para ver as pessoas morrerem à míngua ou terem suas doenças agravadas dentro de um hospital que deveria fazer, no mínimo, a recuperação da saúde dessas pessoas. A gente espera, eu particularmente, eu espero, né, eu creio que o governador vai buscar se sensibilizar, vai transformar essa forma de pensar. Se não for assim, como eu disse, a atitude é uma atitude beligerante e desnecessária e danosa para todos os pacientes do Distrito Federal. Doutor Gutenberg Fialho, outro assunto da semana passada foi a Comissão Geral sobre a questão do pagamento do reajuste, que deixaram de conceder no ano passado. O senhor conta para a gente como foi isso? Nós tivemos a Comissão Geral na quinta-feira, onde foi cobrado do governo o compromisso com o pagamento da última parcela do plano de cargos e salário de servidores públicos. Teve um movimento em 2015, onde o Ministério Público arguiu a inconstitucionalidade do nosso plano de cargos e salários, evidentemente que induzido aí pelo governo, e nós conseguimos que o Tribunal de Justiça considerasse por 17-0 que o nosso plano de cargos e salários teve os projetos de lei, tiveram os trâmites processuais normais, legislativos normais e que são constitucionais. E o governo terminou não pagando, mas naquela época se comprometeu a pagar agora em setembro. Nós mandamos uma correspondência para o governador, em nome do Movimento Sindical Unificado em Defesa do Serviço Público, para que recebesse o movimento sindical e se posicionasse se iria realmente cumprir com o seu compromisso. O governador não se manifestou. Nós conseguimos, através do deputado Ricardo Vale e o Hélito Luiz, que fosse realizada a comissão geral para tratar do tema. O governador mandou o secretário adjunto, o doutor Igor Torcasques, que, para decepção nossa, fez o prenúncio do segundo calote. Disse que o governo tinha dificuldades e tal, e fez aquele discurso político, fez um arrudeio, né, como se fala lá no Nordeste, arrudeou, e terminou dizendo que até o dia 16 o governador ia nos receber para mostrar a situação dramática que o Distrito Federal vive. Ou seja, ele deu um recado, o governo está se preparando para dar o segundo calote a você, servidor público. E a você, trabalhador do sistema de saúde e qual a disposição do movimento sindical, doutor? Vai ter greve? Em reunião hoje no Sindicato dos Médicos, os membros do Movimento Sindical Unificado em Defesa do Servidor Público decidiram por um ato unificado dia 7, agora, sexta-feira, onde se vai ali cobrar do governo, reivindicar do governo o compromisso, esclarecer a população, mobilizar a sociedade, porque nós temos, Valdir, Tiago, você internauta, em torno de 1 milhão de pessoas nessa cidade que dependem do serviço público. Nós tivemos 10% de inflação no período anterior, com 9,7% nos últimos 12 meses. Nós estamos tendo uma perda salarial de mais de 20%. O governo não quer repor 5%. Nós temos o consumo diminuindo, nós temos o desemprego aumentando. Nós temos, nas palavras do presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, Kleber Pires, a grife do vende-se, aluga-se, passa-se o ponto. O setor produtivo está em crise. Acabou.
e não se recupera ou não se faz nem a reposição das perdas inflacionárias do poder aquisitivo do servidor público. É 1 milhão de pessoas no Distrito Federal que dependem da renda do servidor público. Nós já debatemos aqui no programa, na TV Sindimec, diversas vezes que parece que o ano de 2015 ainda não acabou. E essa reunião com o governador é uma impressão errada ou está acontecendo a mesma historinha do ano passado? A metodologia é a mesma. Vocês lembram como é que foi o ano passado? Fez uma promessa na reunião seguinte, piorou a promessa, na outra reunião disse que não tinha condições de cumprir o acordo. Fez a mesma metodologia com a Polícia Civil. Os policiais civis estão em greve. Se prometeu, fez uma promessa na segunda reunião, conseguiu apresentar uma proposta pior e parece que só vem piorando. A metodologia é a mesma, né? E a esperança... E na contramão, vamos até conceituar assim disso, o movimento dos servidores será unificado esse ano novamente, as categorias, elas vão se organizar por centrais sindicais, cada uma por seu segmento? Não, o movimento é unificado, as ações vão ser unificadas. Então nós temos já pautado aí o ato unificado dia 7, vamos mobilizar e convidar os servidores para participar. E outras ações estão sendo programadas. Nós estamos quase Esperamos que até o dia 16 o governador nos receba e como a esperança, Tiago, caros internautas, é a última que morre, esperamos que o governador tenha um surto de bom senso e que conceda o aumento que os servidores têm direito. Só uma informação, que essa questão do bate-papo que nós chamamos aqui sobre essa minuta resolução de 465, né, minuta está dando um disse-me-disse danado nas nossas redes sociais, já vieram me informar aqui, a questão dessa minuta. Então nós temos aí um subsecretário de governo se passando por tentar fraudar uma decisão do Conselho de Saúde, elaborando, colocando o que se chama no linguajar legislativo, um submarino. Isso é grave, Tiago. Com certeza. Presidente, o movimento reivindicatório tem alguma coisa a ver com o pedido de interdição do Hospital do Paranoá? Não, o movimento reivindicatório não se comunica com a questão do Hospital do Paranoá. A questão do Paranoá, infelizmente, se comunica com a falta de gestão, com incompetência, com improviso e com a falta de compromisso com a saúde da população deste governo. O senhor considera que o secretário de Saúde tem responsabilidade nos danos causados aos pacientes que o senhor citou aqui? Olha, alguns exemplos nós temos cobrado constantemente, cobrei do Ministério Público, inclusive, a responsabilidade penal por essas mortes. Quem tem que responder é o governador e o secretário de Saúde. Tem que responder pessoalmente. Não é possível que as pessoas continuem morrendo sem assistência no Distrito Federal e quem seja questionado, seja o atendente da área administrativa, seja o auxiliar de enfermagem, seja o enfermeiro, seja o médico, e que tem a obrigação de dar condições de trabalho e assistir a população, não seja responsabilizado. Doutor Gutenberg, mais uma pergunta chegando aqui pela nossa rede social, Evilásio Rodrigues. Ele diz, por que o governador insiste em instalar as OS, se diz não ter dinheiro e deixa de pagar contratos com os outros fornecedores? Essa é a pergunta que eu tenho feito aqui no nosso programa e em reuniões e debates que eu participo. Se não tem dinheiro para pagar fornecedor, se não tem dinheiro para pagar aumento, tem dinheiro para dar para a organização social, tem alguma coisa errada. Se está guardando dinheiro para dar para organizações sociais, deixando a população morrer sem assistência, tem que ser responsável civil e criminalmente. E nós estamos vendo aí uma CPI da saúde em curso, denúncias saindo de um lado, de outro, sobre a corrupção na Secretaria de Saúde. E mais uma vez a gente fala da história que foi capa do Jornal de Brasília da segunda-feira, né? Sobre as doações da campanha do Mohamed Mustafa. Qual a sua avaliação sobre essa história para que a gente quase encerre o nosso programa? É lamentável, é o risco que a população corre, que o sistema de saúde do Distrito Federal corre, com a implantação desse tipo de política, que sem exceção, em todos os estados da federação tem sido fruto de desvio de verba. Então nós não podemos correr esse risco. Estou vendo aqui, faltam 9 minutos para as 9 horas, estamos encerrando a TV Sindimec. Gostaria das considerações finais do Dr. Tiago Neiva sobre a participação nessa edição.
Obrigado, Valdir. Eu quero agradecer o convite, presidente Valdir, e eu preciso manifestar, como membro do Sindicato Médico dentro do Conselho de Saúde, com o absoluto comprometimento que nós temos, que o Conselho de Saúde tem, em lutar por uma assistência digna. E nós estamos fazendo um esforço intenso, e quaisquer que sejam as iniciativas, nós estamos dentro do Conselho para resguardar as deliberações de sua máxima instância. E eu não vejo majoritariamente o Conselho de Saúde como um conselho permissível ou passivo de cometer um equívoco ao que foi deliberado na 9ª Conferência de Saúde. O Conselho vai manter o seu rumo, ele vai manter o seu tônus aí, cobrando, propondo políticas públicas de saúde. E o que eu quero é convidar a população para que venha ao Conselho. O Conselho é um espaço aberto, é um espaço democrático e é um espaço onde todos têm voz e têm relevância. É um serviço de relevância pública. Doutor Gutenberg Fiallo, as considerações finais, né? Sobre a participação na edição de hoje do TV Sim Médico. Agradecer a presença do Tiago, agradecer a você, Valdir, agradecer aos internautas que participaram do nosso programa e convidar os servidores públicos, de uma forma geral, a participar do ato unificado dia 7 de outubro, sexta-feira, às 10 horas da manhã, na praça em frente ao Palácio do Buriti. E que nos acompanhe, nos apoie nas próximas ações, porque nós precisamos fazer com que o governo entenda que lei tem que ser cumprida e que reposição de infração tem que ser feita e que pendências salariais devem ser cumpridas. E o sindicato só fica forte com a sua participação mesmo. Gostaria de agradecer muito a participação do secretário, do diretor adjunto do Sindimédico DF, Dr. Tiago Neiva, participação mais uma vez brilhante aqui do nosso presidente, Dr. Gutenberg Fiallo, a equipe de comunicação do Gutenberg, através do Nicolas, a nossa equipe técnica aqui é o Diego e o Lucas e o Davidson, mas agradecer principalmente a você, internauta que participou, que está assistindo, acompanhando nosso programa. Lembrando que esse programa fica à disposição depois no canal do YouTube do Sindimédico, isso, para quem quiser assistir depois, você compartilhe, vamos viralizar essa ideia, viralizar essa ação, que é dessa forma que você fortalece o seu sindicato. Até a próxima terça-feira, 20 horas ao vivo, com mais uma edição do seu programa TV Sindimédico. Tchau, tchau.